Como seria se você pudesse começar a desvendar as peças do quebra-cabeça que é a sua vida? Se entender completamente, entender comportamentos que você tem desde a infância, sentimentos, comportamentos que você teve, situações nas quais você se meteu, se engajou e você nem fazia ideia do porquê aquilo estava acontecendo. Realmente, quando você vai aumentando o seu autoconhecimento, sabendo mais sobre si mesmo, você começa a descobrir que coincidências talvez não existam. Realmente, esse mundo intrauterino nos traz tantas respostas para a nossa vida que você não pode imaginar. Olá, aqui é o Manuel Augusto mais uma vez. E eu vou aqui começar a contar alguns aspectos sobre um dos traumas e choques maiores que pode uma pessoa passar dentro do útero, que é a perda de um irmão ou de uma irmã gêmea. Eu me lembro até hoje, como se fosse agora, aquelas palavras que eu ouvi daquele discípulo de William Emerson, aquele cara alto, com aqueles cabelos encaracolados e aquele olho azul. Quando, naquele momento que eu havia descoberto e eu estava imerso em tanta dor que eu chorava de soluçar, ele me dizendo que a dor da perda de um irmão gêmeo é uma das maiores dores que um ser humano pode enfrentar. No meio àqueles sentimentos, e eu estava ali tão mergulhado naquela dor, é como se eu ouvisse de fundo aquilo, mas eu não entendia muito bem. Nos próximos dias e semanas depois daquele workshop, daquela especialização, daquelas experiências que eu passei, aquelas palavras ficavam voltando. Por que será que eles tinham falado que era tão dolorido assim? Eu estou me sentindo bem agora. Eu realmente chorei aquela dor, mas eu estou me sentindo bem agora. Bom, eu fui descobrir isso continuando explorando a dor do irmão gêmeo e depois, quando eu estava conduzindo pessoas que descobriam a perda de um irmão gêmeo, que eu estava tão imerso naquilo que eu mal podia perceber o quanto aquilo estava doendo, quanta dor eu estava entregue àquilo, e depois, claro que eu fiquei bem, mas cada vez que eu tocava aquilo era realmente muito dolorido. E conduzindo pessoas eu pude perceber, e testemunhando outras pessoas descobrindo a perda de um gêmeo, o quanto aquele choro e aquela dor eram profundos. O vínculo entre irmãos gêmeos chega a ser maior do que com os nossos pais. Então eu vou começar a explorar aqui com você os resquícios psíquicos, emocionais, comportamentais que uma pessoa tem quando ela tem a perda de gêmeo. Você se assombraria se eu dissesse que 40% das pessoas, 40% das gestações não iniciam sozinhas? Porém, muitos desses embriões fecundados e até mesmo um pouquinho antes da concepção, você pode ter deixado um irmão ou uma irmã gêmea para trás. E realmente isso é uma das experiências mais intensas que uma pessoa pode ter. E quando eu for descrevendo os estados de psique, de comportamento, talvez você possa se identificar com uma dessas coisas, sabendo que cada indivíduo é único. Mas existem experiências muito comuns entre perda de gêmeos. Eu, por ter tido, eu consigo farejar uma à distância. É realmente muito interessante porque eu mergulhei muito fundo dentro de mim em pesquisas, em estudos, e eu descobri inclusive especialistas em psicologia pré-perinatal que se dedicaram somente a tratar pessoas que haviam perdido irmãos gêmeos, porque realmente era muito peculiar aquilo. E os números eles diferem um pouquinho, alguns dizem que são em torno de 30%, outros 35%, mas William Emerson ele falou que é em torno de 40% das gestações ao longo de 50 anos de pesquisa das pessoas que perdiam irmãos gêmeos. Eu, na minha prática, eu encontrei bastante, então se aproxima muito aos 40%, isso é quase a metade das pessoas. Então, você pode começar a imaginar que muitas respostas podem chegar até você, mas a gente não vai forçar, se esse não for o seu caso aí de ter perdido um irmão gêmeo, mas é muito interessante tudo isso que eu vou adentrar aqui com você. Primeiramente, eu queria estabelecer o seguinte: como
que eu posso carregar para o resto da minha vida, né, aquelas impressões, sendo que aquele embrião talvez nem tenha se formado. No meu caso, a minha irmã nem se implantou no útero. Eu preciso te dizer que o inconsciente, ele é atemporal. O que isso quer dizer? No momento que aquelas feridas são desengatilhadas, é como se elas estivessem acontecendo no aqui e no agora. Você já sabe que 95% do que nós somos vem de percepções inconscientes, de aprendizados inconscientes, ok? Então, imagine que a primeira experiência do ser, quando no meu caso eu estava me formando ali em algumas células, eu já tive uma experiência de perda muito profunda. O meu primeiro vínculo não foi com o meu pai, não foi com a minha mãe. O meu primeiro vínculo foi com aquela irmã gêmea que nós fizemos um acordo de vir juntos a essa vida. E realmente, quando ela partiu, muitos sentimentos afloraram, além do luto. Muitas coisas começaram a acontecer comigo, que eu vou descrever para você. E muitos desses sentimentos e comportamentos que eu percebi em mim, em estudos, percebendo outras pessoas, né, testemunhando e conduzindo outras pessoas, eram sentimentos comuns. A gente tem que entender, né, que esse inconsciente, ele é atemporal e durante toda a gestação não existe um passado, um presente e um futuro. Tudo acontece no momento presente. Então, é algo que você experimenta o tempo todo. É muito comum também nas pessoas que fazem a regressão, né, a gente faz a regressão também do renascimento, né? Então é muito interessante, como eu tinha falado dos tipos de regressão, quando a gente coloca as pessoas, né, simulando o canal vaginal naquele túnel onde aquela regressão somática vem à tona. Muitas pessoas observam aquilo e veem as pessoas quase se descabelarem ali ao passar pela experiência, né? Ser desengatilhada, muitas emoções, acham, nossa, mas comigo vai ser tranquilo, até que elas são posicionadas ali. É como se, aquela memória celular se desengatilha e é difícil alguém que não traga uma boa parcela de emoções e de muita coisa que aconteceu. Logo que eles passam pelo canal, um irmão gêmeo, ele tem uma tendência muito grande a: cadê o meu irmão? Eu cheguei sozinho. Então, eles, antes mesmo de procurar a mãe, eles procuram o irmão. A gente procura o irmão gêmeo, aquele primeiro vínculo que a gente criou, que não se completou. Então, eu me lembro muito daqueles sentimentos que eu explorava de ter sido traído, de raiva, porque eu não me conformava, não foi esse o combinado. E eu vou explorar aqui com vocês todos esses sentimentos. Mas eu queria deixar muito claro e contar alguns casos aqui para vocês muito interessantes sobre evidências, né, testemunhos que aconteceram. É realmente muito interessante o bebê recém-nascido que se sabia que perdeu um irmão gêmeo, porque muitas das gestações que não são de gêmeos, porque você pode estar me ouvindo falar, mas no ultrassom lá deu que eu não era gêmeo, eu vim sozinho. Muitas gestações, por isso são 40%, elas terminam, aliás, antes de ter a percepção ali no ultrassom, como no meu caso, a implantação no útero, né? Então, é claro, minha mãe nem sabia que estava grávida ainda, então como ela ia saber que perdeu um gêmeo? Então isso é considerado, é chamado de a síndrome do gêmeo evanescente, ok? Ou desvanecido. Hoje a gente sabe, tem até um canal de prestígio americano, NetGeo, que fez um documentário, né, sobre o útero e um capítulo especial sobre os gêmeos. E hoje se sabe que estudos minuciosos na placenta, pequenos calos na placenta são embriões que não chegaram a se formar. Então ali é um gêmeo desvanecente ou desvanecido ou evanescente, porque a placenta geralmente era jogada fora. Então existem muitos vestígios, né, que a mãe pode perceber se ela constatou ali, né, que o gêmeo cresceu, mas vestígios mesmo de quando ele não tem aparecido em ultrassom. Os pais costumam sonhar que estão grávidos de gêmeos. Muitos vestígios ficam inclusive nos pais e não só naquele que está crescendo ali. Então eu vou te contar aqui um relato muito interessante. Tinha aquela garotinha que no 7º mês a irmãzinha gêmea morreu. E era muito interessante que ela segurava a irmãzinha gêmea no braço, lá dentro do útero. Isso era mostrado no ultrassom. Ela segurava no braço a irmãzinha gêmea
e depois a mãe sangrou e expulsou aquele feto, né? E ela teve que nascer ali também prematuramente. E essa garotinha, ela rejeitava qualquer tipo de comida, inclusive rejeitava a mãe, ela não aceitava nada. Então eles tentavam ministrar por sonda o soro, algum tipo de alimentação para ela, e sempre que algo entrava, ela colocava para fora. Era como se fosse um desejo muito grande de não viver. Então tinha uma psiquiatra que conhecia sobre a perda de gêmeos e ela, né, ouviu ali que ela perdeu a irmã gêmea realmente, que ela tinha morrido, e ela começou a cuidar daquela recém-nascida ali, que ainda estava na incubadora, e a conversar com ela, falando que ela sentia muito, que tratando ela realmente como se ela tivesse perdido a pessoa mais importante da vida dela. Não como se aquilo fosse uma sensação sem importância. E ao longo das semanas ela começou a recuperar a força, né? Ela abriu os olhos quando ela ouvia aquela mulher falar aquilo. Realmente aquilo interessava. Então isso são provas mais do que suficientes para provar que fica um impacto emocional muito grande naquele gêmeo que nasce, que é o solitário, né? Que é o gêmeo sobrevivente. Num outro caso, foi muito interessante também, porque o gêmeo ele procura um ao outro. E antigamente eles depois que nasciam eram colocados em incubadoras diferentes. Então percebeu-se que em uma incubadora diferente, uma das irmãzinhas, ela começou a rejeitar a comida também, o carinho, e ela começou a quase morrer. E uma enfermeira percebeu aquilo e intuitivamente colocou as duas numa mesma incubadora. Tem até uma foto famosa sobre esse caso, e uma abraça a outra e quase que instantaneamente a outra, os batimentos cardíacos, a vitalidade, a vida começa a surgir dentro dela. Hoje a gente sabe, né, o mundo dos gêmeos é um mundo muito interessante, é realmente um mundo muito fantástico, a ligação que existe entre eles. Se você conhece irmãos gêmeos, você sabe que existe uma ligação muito íntima entre eles, e a gente já tem essas evidências através dessas dessas ecografias e ultrassonografias 4D muito modernas, que eles se acariciam, que eles se tocam, que eles se socam lá dentro, eles se chutam, alguns se beijam, através da placenta. Existem comportamentos de que um se torna dominante em relação ao outro. Existe um vínculo muito íntimo que é formado entre eles. E, como você pode ver no caso dessa irmãzinha que foi separada, as duas nasceram, mas foram separadas, como uma começou inclusive a morrer. Então realmente é um vínculo muito profundo que existe entre eles. Eu vou te contar aqui uma história muito interessante quando eu falo dessas peças que vão se juntando. A minha primeira namorada, eu comecei a namorar com 13 anos, bem cedo, e você já pode adivinhar. A minha primeira namorada ela tinha uma irmã gêmea. Me encantava irmãos gêmeos, e elas eram em gêmeas idênticas, e eu olhava aquilo, eu me fascinava, era uma coisa muito interessante, e eu era completamente apaixonado por ela, e nós passamos mais de 10 anos juntos. E quando terminou esse relacionamento, eu falava com todas as letras como se fosse muito natural. A gente se separou porque não era mais um relacionamento afetivo, nós éramos como irmãos. Então hoje, para mim, isso fica muito claro, e ter esses insights, né, na medida que eu fui descobrindo a perda da gêmea, o como inconscientemente eu buscava ela, que um relacionamento eu fui buscar em irmãs gêmeas, e isso chegava a me tocar quando vinham esses insights, eu falava, nossa, a minha primeira namorada era gêmea, e eu falava que a gente tinha virado irmão, porque no final era como se faltasse algo, sabe? Porque era uma projeção da minha falta da minha irmã gêmea, e tantas outras peças que se encaixaram que eu vou contar em detalhes no meu relato que eu vou dar sobre a minha história explorando o período intrauterino. E então você pode perceber que gêmeos eles têm um vínculo profundo, mais até do que pai e mãe. Nas constelações familiares fala-se muito do amor interrompido. Então a direção
para o amor que foi interrompido. Só que eles falam muito o movimento interrompido de amor para o pai e o movimento interrompido de amor para a mãe, principalmente para a mãe. Só que por não ter conhecimento, eles nunca falaram do movimento de amor interrompido para o gêmeo. O gêmeo desvanecido, o gêmeo sobrevivente que ficou. O amor é interrompido. Amor interrompido significa que você vai ter muita dificuldade de se conectar profundamente com outras pessoas, criar vínculos duradouros, sentir confiança em outras pessoas. Então, eu experimentei muito isso durante a minha vida e eu me lembro que eu tinha essa sensação de que algo tinha sido interrompido dentro de mim. E quando eu comecei a estudar na constelação e falava o movimento interrompido em direção ao amor, eu comecei, nossa, mas também existe um movimento interrompido em direção ao gêmeo. E quando eu comecei, depois que eu conheci a psicologia pré-perinatal e adentrei esse mundo e vi outros pesquisadores falando isso, eu me emocionava muito, porque aquilo se encaixava comigo. Então realmente tem esse movimento de amor interrompido e isso precisa ser curado, porque senão essa pessoa vai sofrer em relacionamentos, vai carregar sentimentos de muita solidão para a vida. Então, é muito interessante que os gêmeos eles têm aspectos muito comuns emocionais, né? O gêmeo sobrevivente, emocionais, comportamentais, de pensamentos, de crença. Então tudo isso realmente é bastante interessante. E para que esse vídeo não fique muito longo, no próximo vídeo eu vou detalhar a parte comportamental, emocional, a parte do pensar e do agir, né? Do gêmeo sobrevivente. Então aqui você já pode perceber um pouquinho do que é esse mundo do gêmeo sobrevivente, independente da mãe ter sabido, né, que estava crescendo um serzinho ali ou não. No meu caso, a minha mãe não sabia. Só que quando eu contei pra ela, ela falava, nossa, eu realmente sonhei com isso. Eu sonhava que eu estava grávida de gêmeos, mas eu achei que eu estava louca. Inclusive o seu pai sonhou com isso. Então são tantas peças, tantas coisas que as pessoas não tinham noção lá atrás, que por falta de conhecimento sobre esse território, né? Eu vivi isso, eu não tinha a consciência disso, eu só sentia isso. E hoje ter um entendimento maior sobre a minha vida e poder conduzir pessoas para que elas encaixem as peças da vida delas. E é muito comum também, quando a gente fala de gêmeos, que é uma experiência marcada por um êxtase extremo a princípio, porque é como se você estivesse no paraíso. É como se você desfrutasse da maior conexão e da maior felicidade do mundo quando você está junto com o seu gêmeo, seja no caminho vindo, né, no processo ali, ter crescido com ele o tanto que foi, um dia, 2 dias, o período que foi, porque o inconsciente é atemporal, então que seja 1 segundo, isso é como se fosse a eternidade lá dentro. Então é um período de muita alegria, seguido de um período de muita dor, de uma perda brusca e repentina. E a partir disso, muitas crenças e percepções começam a ser formadas, porque é algo que está muito bom e de repente acaba tudo, de uma vez. Então nisso que deixam percepções muito ruins, porque quando você está com um gêmeo, é a maior, é a melhor experiência do mundo, é a experiência de integração mais completa que pode existir. Então no próximo vídeo eu vou falar para vocês esses resquícios na psique de um adulto, na parte emocional, na parte comportamental, e talvez você se identifique com algo. Eu espero que você esteja desfrutando muito disso, porque talvez você perceba a minha paixão em falar sobre tudo isso. É realmente fascinante adentrar esse território para mim, e eu te espero no próximo vídeo contando um pouquinho mais sobre a perda do gêmeo, o gêmeo sobrevivente, o que ele carrega para a vida. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo.